Tópicos do livro Profecias. Autor Pietro Ubaldi. Quantas vozes espirituais se levantaram, quantos mártires se sacrificaram para que o mundo evoluísse. Mas o homem continua pertencendo ao plano biológico do animal. Por isso, ele deve aceitar as duras leis deste plano. Mas, desde que, neste ponto, ele já demonstrou não querer evoluir, a maioria que pertence a este tipo biológico deverá ser afastada do planeta, de modo que este possa progredir por intermédio dos poucos evoluídos que pertençam a um plano biológico mais alto. O alvo das profecias na Terra é de indicar o cumprimento da lei e de convidar o homem a segui-la de bom ânimo, se não quiser sofrer tremendos desastres. Estou escrevendo em terra brasileira, em São Vicente, sua célula máter, no Natal de 1955, 3 anos após haver desembarcado, a 8 de dezembro de 1952, nesta minha nova pátria. E o faço às vésperas do lançamento de uma segunda obra de 12 volumes, qual a primeira. Nova obra que pode ser denominada brasileira em relação à anterior, que foi a italiana. Devo explicar tudo isso para que, além de todos os comentários e juízos feitos a respeito de acontecimentos, inclusive de meu trabalho nestes meus primeiros 3 anos brasileiros, possa compreender-se o verdadeiro significado de tudo, observando-o em profundidade. Devo fazer compreender o sentido desses fatos que passou despercebido a muitos, embora sua grande importância. Isso porque, nestes 3 anos de requintado sofrimento, pelo assalto das forças do mal, não somente o bem venceu, mas essa vitória nos colocou ante os olhos as provas evidentes de que minha missão no Brasil é verdadeira. Exporemos o problema com inteligência e bondade, sem rancores, como fazem geralmente os vencidos, antes com a generosidade do vencedor. Deus é, na verdade, onipresente e operante também na terra, e sua lei é verdadeira. O bem é realmente mais forte e sabe vencer todos os obstáculos da maldade. Dos choques sofridos, grandes ensinamentos obtive. Examinando em profundidade minha vida, nela percebi um desenvolvimento lógico de termos sucessivos que se apoiam um sobre o outro ordenadamente. Qual conclusão lógica de todo desenvolvimento surge este último período de realização prática da missão a completar o edifício. A conclusão é que o atual, 4º e último período de minha vida, de divulgação ativa e realização prática, deverá durar até os meus 85 anos, após o que será possível minha desencarnação. Desse modo, meu trabalho deverá continuar aqui no Brasil até 1971. Observemos agora, mais de perto, os mais próximos antecedentes de minha transferência para o Brasil, expondo o como e o porquê me encontro
atualmente aqui. O primeiro aviso de tão grande mudança me foi dado quando isso parecia absolutamente irrealizável, na Páscoa de 1950, ano em que despontava a primeira alvorada do terceiro milênio, cujo sol nascerá em 2000. Foi quando sua voz, na manhã de domingo, na hora em que Cristo ressuscitou, me disse textualmente estas palavras claríssimas e fortes: vai ao Brasil, a hora chegou, esta é a hora em que se cumpre a tua missão, vai, ou agora, ou nunca mais. Acrescentou, logo após, respondendo às minhas dúvidas e fortificando-me: vai, outros continentes te esperam. Não percebes a convergência nessa direção de todas as forças de teu destino? Está escrito: irás e vencerás. Vai, filho meu, pois não podes imobilizar um impulso que se completa após 20 anos. Serás arremessado e não poderás parar enquanto não atingires o alvo. Tudo está preparado e nada te faltará até o fim. Não temas, confia em mim, que te tenho protegido sempre. Quando estiveres cansado e sem forças, abandona-te em mim e eu trabalharei por ti. Não te preocupes por tua família. Também ela será socorrida e resguardada de todo o perigo. Não te dei provas até hoje de minha presença ativa e contínua nesse sentido? Por que haveria de abandonar-te agora? Vencerás. Este é o meu aviso nesta minha Páscoa da Ressurreição de 1950. No volume que bem denominaste Cristo, eu te espero para falar-te. Tu que transpões os tempos com a tua missão, agora começarás a ressurgir e, aos poucos, continuarás a subir na minha alegria e na vitória de teu encargo. Alegra-te, Pedro, porque agora ressurges na minha ressurreição e as forças do mal não prevalecerão. Vai, anuncia ao mundo a minha nova civilização do Espírito. Esta é a minha determinação de hoje, Páscoa de 1950. Nesta missão, tanto eu quanto aqueles que de mim se aproximam para nela colaborar, não podemos deixar de ser, todos nós, senão instrumentos dessa inteligência e vontade superior que tudo quer e guia. Os elementos estranhos que se aproximam desta obra apenas para sujeitá-la a seus fins particulares são imediata e facilmente afastados do campo de trabalho por aquele mesmo poder dirigente. Estava preocupado em face das novas e inesperadas perspectivas que se abriam diante de mim. Aceitava-as no espírito de obediência, como sempre. Como poderia, no entanto, cumprir no Brasil uma tão ampla missão? Foi então que sua voz me disse, entre outras, estas palavras para mim, no momento inacreditáveis: o mundo virá a teu encontro e te ajudará em tudo o que te for necessário. A mensagem de sua voz me dizia: hoje é chegada a hora e eu te digo, ergue-te e trabalha. Eis que se inicia uma nova fase de tua missão na Terra e precisamente no Brasil. O Brasil é verdadeiramente a terra escolhida para berço desta nova e grande ideia que redimirá o mundo. Agora,
A tua missão é de acompanhá-la com tua presença e desenvolvê-la com a ação de forma concreta. Todos os recursos te serão proporcionados. Tudo já está determinado e não pode interromper-se. As forças do bem são mais poderosas e têm de vencer. Pedro, confio-te esta nova terra, o Brasil, a terra que deves cultivar. Trabalho imenso, mas terá imensos auxílios. Estou contigo e as forças do mal não prevalecerão. Na Páscoa do ano seguinte, em 1952, em Assis, junto ao túmulo de São Francisco, sua voz me disse: prepara-te, viajarás com toda a tua família no final deste ano. O próximo Natal passarás no Brasil. É como se tudo já tivesse acontecido. Viajei na ocasião programada, saindo de Gênova em fins de novembro. Por ocasião do embarque, a voz me disse: eu mesmo guiarei o navio. Será uma travessia esplêndida, calmíssima, sem tempestades. Isto te provará minha presença, que luzirá na proa. Serei o timoneiro de tua nave. E assim realmente sucedeu. O pessoal de bordo confessou que raramente havia visto uma travessia tão tranquila. Durante a viagem, a proa muitas vezes estava na direção sul. Avançava majestosa através do Atlântico imenso. E toda vez que dela me aproximava, percebia à frente da nave a presença luminosa de Cristo, que a guiava para os mares luminosos do sul, na direção da imensa terra do futuro, o Brasil. E ele me dizia: não temas, estou contigo. A nave segue a trilha da minha vontade. Confia-te a mim, vencerás. A 8 de dezembro de 1952, desembarcava em Santos, onde permaneceria definitivamente, residindo naquela mesma praia onde o padre Anchieta já havia vivido. Tudo havia acontecido com exatidão, e o Natal de 1952, como me havia sido predito, foi passado no Brasil. Não estou escrevendo para queixar-me ou para acusar, mas para estudar como funciona a vontade de Deus. Não me interessam as desrazões ou as razões, nem os pontos de vista humanos. Extasio-me na contemplação dos planos de Deus, através dos maravilhosos caminhos do bem, atônito diante da sabedoria com que vi sua realização. Queremos, neste capítulo introdutório, bem como nesse próximo livro, demonstrar o significado e o poder do método da não resistência defendido no Evangelho, mostrar a técnica do seu funcionamento e como, sabendo-se usá-lo, ele representa a mais poderosa arma para vencer todas as batalhas, também na terra, também em nosso triste mundo de astúcias e violências. Cristo esteve sempre presente e atuante junto a mim nesta luta e me salvou. Tenho provas positivas de que assim sucedeu e que isso é real. Esses prodígios são para mim um testemunho seguro de que minha missão é verdadeira e vem da parte de Deus, pois de outro modo não seria assim ajudado.
Milagres como estes não acontecem todo dia e não podem ser realizados pelos homens. Este trabalho não é fantasia. Minha crença é férrea, porque está concretizada em fatos. As teorias podem ser discutidas, mas todos compreendem os fatos. Estava no plano de Deus, além dos livros, um exemplo sólido de manifestação das forças espirituais, também no plano do mundo prático, um exemplo através do qual Cristo dá provas de sua presença e poder, permitindo a um instrumento seu, pobre, desprovido de quaisquer recursos humanos, vencer todos os obstáculos suscitados por seres poderosos e organizados, para confirmar que a missão é legítima e que nenhum homem tem o poder de sustar o que é da vontade de Deus. Esta é a grande lição moral que devemos aprender desta luta e dos meus sofrimentos. Valeu a pena sofrer, pois os sofrimentos deram seus frutos. Cristo avança, Cristo vence, ninguém pode interromper sua caminhada triunfal aqui no Brasil. Este é um bom exemplo para todas as religiões e agrupamentos. É uma verdade que pode trazer benefícios sem distinções, com absoluta imparcialidade e universalidade, que são as duas palavras de minha bandeira. Significam elas perdoar, abraçar e fazer o bem a todos. Lutar durante o dia, cheio de preocupações, e escrever livros à noite, sozinho, num país novo, esgotaria um jovem de 20 anos. Se fisicamente está cansado este homem de 69 anos que vos está falando, sua alma não se cansou, e ele quer viver ainda tão só para fazer doação total de si mesmo, mente e coração, e este seu grande e bom amigo, que é o povo brasileiro. O erro elementar de alguns companheiros do meu ambiente de 1953, 1954, que era o mesmo de 1951, foi não haverem compreendido que minha missão era verdadeira, que nela Cristo trabalhava realmente, sustentando-me, que eu era impulsionado e defendido por forças espirituais, que depois demonstraram seu poder, e, consequentemente, ninguém tinha o poder de impedir meu trabalho. Tenho necessidade de amigos que me auxiliem, e não de especuladores que me utilizem em favor de seus interesses. Estas pessoas, é ordem de sua voz, devem ser distanciadas da obra. Considerando que atrás de mim está Cristo, a quem obedeço, esta ordem é acompanhada de invencíveis recursos sobre-humanos para vencer. Neste caso, os engenhos humanos, as astúcias do mundo, são o mesmo que lutar com a espada contra a bomba atômica. Neste mundo singular de coisas evanescentes, onde as palavras assumiam os mais estranhos significados, menos o verdadeiro, nesse mundo fugidiço da realidade, somente sua voz firme me advertia sempre: tranquiliza-te, aquele muro cairá, o obstáculo será superado.
Todos compreendem que, à força de pancadas, não se pode fazer trabalhar um relógio de precisão, nem fazer funcionar um rádio. Se não se conseguirem determinadas normas, o instrumento não obedece. Não é problema de querer ou não querer. Perigo haveria se os homens práticos que conhecem o mundo e sorriem dos sonhadores do ideal conseguissem destruir tudo e assim atacassem a fonte para sempre. Os que dizem conhecer a vida não compreendem que para um instrumento poder ser utilizado e frutificar é indispensável lhe sejam concedidas pelo menos condições de sobrevivência. O espírito é algo delicado que, para poder exercer sua função, deve ser tratado com inteligência, sinceridade e bondade. Bondade substancial e não apenas de boas maneiras. Estabelecidas as causas, as consequências são fatais. Cristo velava e a sua presença deu estes tão esplêndidos resultados, atingidos em ocasiões realmente difíceis. Comprovei que ele não descia tão somente como conceito nos livros, senão também como ação na vida para que fosse compreendido. O prodígio consistiu em se haver extraído tanto bem de tanto mal, e ninguém tivesse conseguido destruir a missão. É inegável que a independência econômica me é necessária, pois sem ela eu cairia num estado de escravidão em que seria impossível meu trabalho. Obtida essa independência indispensável, o resto é para mim tão só uma condição para o meu trabalho, resto que me pesa tanto que já o rejeitei na Itália. Estou despendendo a metade de meu tempo e minhas energias em viagens para proferir conferências. É um penoso esforço para mim, mas o faço sem qualquer remuneração material. Como posso continuar a fazê-lo, e tudo mais que devo fazer, se não encontrar recursos para viver? Compreendam que essas ideias que ofereço são realmente uma vantagem. Sou amigo de todos, contanto que sejam justos, quaisquer que sejam suas religiões ou ideias. Não posso permanecer fechado em nenhum grupo de caráter exclusivista e sectário. Peço-lhes isentar-me de qualquer forma de glória e honrarias que me privam de tempo e energias preciosas e ainda representam um peso que agrava o meu trabalho. Rogo-lhes cercar-me de seu afeto que me alimenta. Peço-lhes contribuir, cada um como lhe for possível, para formar e manter em torno de mim aquela atmosfera de paz e confiança que me é necessária para continuar escrevendo e para cumprir minha missão nesta minha nova pátria, à qual me dedico inteiramente. Rogo àqueles que desejam utilizar-me para seus fins e vantagens pessoais, àqueles a quem meu trabalho não agrada, suplico-lhes, repito, tenham compaixão de mim e me concedam paz. Meu trabalho não prejudica a ninguém, é inofensivo,
faz todo o bem que pode, não agride a ninguém, abraça a todos, quer a todos ser útil. Por que procurar limitar meu trabalho, concebendo-o somente em função de grupos particulares? Por que não procurar ser verdadeiramente fraterno? O dogmatismo, o farisaísmo, o sectarismo tendem sempre a reaparecer em todos os grupos, qual característica humana de todos os tempos e lugares.
Não posso negar meu assombro, nascido dessa sensação da contínua presença de uma força e inteligência que, não sendo minhas, só posso atribuir a poderes espirituais superiores que tem Deus como chefe. Se pelos efeitos é que se determina a natureza da causa, essa força deve ser inteligente e poderosa. O tipo dos movimentos que vemos nos indica a espécie do motor de que derivam. Nosso mundo vive no plano biológico caótico, onde o melhor é aquele que oprime pela força ou pela astúcia, e não no plano orgânico, em que todos cooperam dentro da ordem da lei. É difícil explicar aos seres de um plano de evolução os princípios vigentes num plano mais alto. No nível humano, a luta pela vida nos habituou de tal modo à desconfiança que, mesmo quando sinceramente se expõe uma verdade, a primeira reação é a de que ela seja uma mentira. Todas as vezes que existe algo que interesse à vida, sobretudo ameaça ou perigo, ela tem a intuição do fato, embora sem percebê-lo bem. Perdoando e amando, se pode vencer muito melhor que agredindo e odiando. Não existe senão uma defesa: o abandono de todas as armas. O homem moderno conhece bem pouco da técnica das reações da lei. Tem apenas uma vaga ideia fideística desse fenômeno, cuja mecânica as religiões realmente não lhe explicam. Por isso, nele permanece o instinto que o leva a admirar o vencedor. Não conhecendo, todavia, o fenômeno, que pertence a outros planos de vida que lhe escapam, só lhe resta um supersticioso temor que o desconhecido sempre inspira. Quem faz o bem a si mesmo o faz, e quem faz o mal também o faz a si próprio. O mais evoluído vence, demonstrando que as forças do espírito, porque mais avançadas, são mais fortes que as da matéria. A divina providência intervém e a cada injusto prejuízo sofrido por quem não o merece, proporciona como compensação o equivalente justo, firmemente protegendo quem obedece à lei a expensas de quem a violou. A lei, segundo a qual vence o mais prepotente egoísta na desordem, é substituída pela lei que concede vitória ao homem orgânico e reto dentro da harmonia da ordem. Em lugar da lei da força é estabelecida a lei do mérito. No mundo onde só se estima a força, era preciso que o Evangelho desse uma prova de força para fazer-se entender. Deveria usar a linguagem da vitória no terreno das coisas materiais que todos compreendem. Importava vencer honestamente, sem as armas e as sagacidades humanas, para depois utilizar a vitória como fator de ajuda e educação. Antes de ser generoso e bom, era preciso haver dado provas de ser forte, vencendo, porque coisa alguma é muito respeitada no mundo
sem mesmo a virtude quando diz respeito aos vencidos e aos fracos. Estes, é o que se pensa, naturalmente devem ser bons para o próximo, pois não têm força para fazer o mal, e os vencidos devem curvar-se diante de todos. Há a força de repetir-se por milênios esta palavra, fraternidade. Há a força da pregação do Evangelho e, sobretudo, há a força de sofrer todos os prejuízos da egoística vitória dos fortes. Essa ideia mais humana acabará por fixar-se no seio da humanidade, e o homem encontrará forças para rebelar-se contra as formas inferiores da existência, abandonando-as depois de as haver sofrido por tantos milênios. Cristo quis, desse modo, manifestar sua presença, confundindo os métodos humanos, vencendo com o sistema oposto do Evangelho. A lei não defende quem não a segue. Para este não existe a divina providência. Ele é, portanto, deixado às suas próprias forças, já que, pelo seu sentimento egoísta, ele mesmo desejou isolar-se do organismo das forças espirituais que governam o universo com bondade e justiça. A lei defende quem a segue, de modo que, em conclusão, ninguém é tão bem defendido quanto o justo. O mais elevado sistema, o melhor meio de vencer na luta pela vida, é o sistema da retidão do Evangelho. É inútil iludir-se acreditando em ideologias. Se quisermos caminhar em terreno sólido, temos que ater-nos às leis biológicas, e as leis da vida são bem diversas das teorias abstratas que os pensadores desejariam aplicar à pele dos povos para forçar os acontecimentos históricos. A vida é prática, tem um utilitarismo imediato, e as ideologias, mesmo sendo utilitárias, são-no a longo prazo e de forma vaga e incerta. Por trás das ideologias há a luta de classes, há o espírito gregário, há a concepção egoística do poder, pura exploração em benefício próprio, em dano do povo explorado, e com razão, ao menos neste nosso plano animal, porque aqui esta é a lei para os ignorantes e ineptos, a favor dos mais hábeis e fortes. Construir, de fato, um novo modelo de vida é obra de povos e de séculos. Para a vida não vale o indivíduo, mesmo que seja um povo, mas apenas sua função biológica. O que reina sempre acima das ideologias e formas de governo, o que permanece acima dos acontecimentos, é a realidade biológica, representada neste caso pelos instintos expansionistas de um povo. Na natureza, cada força tende a atingir sua expansão e cada conflito a concluir, revolvendo-se no choque. Ai de quem se arrisca a uma nova prova que não pode superar. A vida o pune com a liquidação. Para vencer e ter direito ao domínio, é mister possuir superiores valores biológicos de inteligência e técnica. A astúcia
e a mentira são mal de todo o mundo. Todos os povos que aspiram ao domínio proclamam a paz, mas a paz própria sob seu comando. É necessária a experimentação humana para que possa o homem aprender e assim possa progredir. Mas é indispensável também um guia inteligente que saiba para poder canalizar para alvos precisos e benéficos todo esse esforço, sem o qual não se realizaria o progresso, e é lei que o progresso se realize. Mesmo se as previsões deste escrito não se verificassem, ou apenas se verificassem em parte ou de forma diferente, ficará positivo o trabalho do estudo de um método de pesquisa histórica, baseado na intuição e controlado pela razão. O funcionamento orgânico do universo corresponde a um processo lógico, que é a lei, a qual exprime o pensamento de Deus. A história humana é apenas um capítulo do desenvolvimento do livro do ser, em que atua o divino pensamento. A história, pois, não só obedece a uma inteligência dirigente, como exprime o desenrolar-se de um processo lógico. Não achamos um fenômeno que não obedeça a uma lei. Há uma trajetória de desenvolvimento em todos os fenômenos, inclusive nos históricos. Nossa tarefa aqui consiste em captar, por inspiração, o fio da lógica do pensamento diretivo da história, sobretudo o de hoje, que é o que mais nos interessa, para depois desenvolvê-lo analiticamente nos pormenores. Cada lógica tem que ser um processo de desenvolvimento obrigatório ao longo de seu próprio caminho, tal como foi iniciado, o qual, segundo suas características, no trecho conhecido, deve indicar-nos sua continuação e conclusão, mesmo no trecho a nós desconhecido. Nossa pequena lógica humana, aderindo à grande lógica de Deus, que não pode deixar de ser lógico, poderá chegar à compreensão de seu pensamento e vontade, e assim, só para fazer-nos seus instrumentos de bem, prever os acontecimentos futuros. Poderá parecer estranha a alguns esta nossa fé numa direção inteligente por parte de uma mente superior presente nos acontecimentos históricos, mas é evidente que também não podemos absolutamente acreditar que o caminho da história seja abandonado às diretrizes contrastantes de cada um, que sozinhos apenas gerariam o caos. E não há caos nos fatos, porque, apesar de tudo, a história caminha e o mundo evolui. O homem é um ser decaído, e as razões teológicas do volume Deus e Universo dão-nos a explicação da ignorância humana e da necessidade de reconquistar a sabedoria. A vida ajuda todos os homens e movimentos que têm uma função biológica e deixa sem defesa os que a não têm. Espiritualmente, o mundo considerado civilizado
está em fase de dissolução. Não nascem mais os gigantes do pensamento, e quando nascem, ou se adaptam ou morrem. A simplicidade, que é a forma das grandes horas e dos homens e povos que têm algo de importante a dizer, já desapareceu. A civilização adiantada demais traz um excessivo aperfeiçoamento da forma em dano do conteúdo. Ao invés de fazer um sermão, já agora inútil, ou de profetizar a desgraça aos cegos e chorar sobre o futuro do mundo, preferimos analisar o fenômeno para demonstrar nossas conclusões pela lógica. E isto especialmente porque a racionalidade é uma das qualidades do espírito em que o mundo de hoje ainda acredita. Admiram-se hoje mais os grandes matemáticos do que os santos, os cientistas que fazem descobertas do que os homens bons e puros que amam o próximo. As potências da civilização só destilam hoje os valores da intelectualidade. Até a arte, o coração, o sentimento se tornam cerebrais. Não se tem mais fé nos valores do espírito, mas nos do progresso técnico. Acredita-se cada vez mais na máquina. No entanto, o progresso material se paga com carências espirituais. As hipertrofias nos equilíbrios da vida implicam correspondentes atrofias. O progresso técnico é, não resta dúvida, uma grande conquista. Mas, quando para obter essa conquista se atrofiam os recursos espirituais do homem, isso significa que ela nos custa a perda da luz das grandes diretrizes, o que nos deixa perdidos, sem guia no caminho da vida. Quando a análise, mãe da técnica, supera a síntese, o homem desorientado não poderá caminhar senão por tentativas ao acaso. E, de fato, ele caminha por tentativas, sem uma perspectiva clara de seu futuro. A vida não se extravia por isso, pois já vimos que a história é sábia por si mesma e não necessita, em absoluto, da ajuda da inteligência do homem para progredir. É inútil, pois, pregar e advertir. Esta é a corrente do mundo de hoje, destrucionismo. É essa a onda histórica presente, mas esta é apenas sua fase atual. Destruição que ela necessita para desimpedir o terreno para as construções novas. Estas virão amanhã, quando o homem, após lutas e guerras, já não será o mesmo que hoje é, e caminhará em outra corrente, levado por diferente onda histórica. Cada coisa está em seu lugar e só pode chegar quando for seu tempo. Destruir hoje para construir amanhã. Já vimos que a destruição do mundo atual é uma função confiada aos povos menos evoluídos, porque só eles poderiam realizá-la. E a reconstrução será feita amanhã por gente diferente, com psicologia e princípios pelos quais não se interessa o mundo atual. Poder-se-á resolver o problema de vencer e viver, não pelos caminhos da força ou da astúcia, mas pelos caminhos da inteligência, que é o que dará ao homem o domínio sobre as forças da natureza que, sujeitas a ele, poderão garantir-lhe a vida. O mundo necessita de cada vez menos ferocidade e mais inteligência, que é,
sem dúvida, um meio para chegar à bondade. A própria guerra se está tornando cada vez mais um problema de produção industrial e técnica e cada vez menos um problema de ódio pessoal contra um inimigo que muitas vezes é hoje desconhecido e contra o qual não se nutre nenhum sentimento. O homem que mata com a guerra mecânica gente que ele não conhece, pode mais facilmente convencer-se da estupidez da guerra do que aquele que tem que matar um inimigo vizinho para defender a própria esposa e os filhos. Se a fase atual da onda histórica é destrucionismo, não devemos ficar pessimistas por isso. Ao contrário, é justamente essa fase de destruição que preludia a sucessiva de reconstrução. É quase também de compensação e de equilíbrio. Podemos até ver francamente, na atual fase de destrucionismo, uma prova do próximo advento de uma nova civilização e uma sua fase preparatória. Parece-nos assim, segundo a lógica do pensamento da história. Hoje, não se trata apenas do ato de lançar algumas sementes novas, como vimos há pouco, no terreno da maturação dos povos, mas trata-se de um total e complexo movimento de forças que estão prontas a ajudar essa maturação, assim como as estações, o terreno, as chuvas, o calor e tantos outros agentes que concorrem todos ao desenvolvimento de nossas sementeiras agrícolas. É toda a onda que carrega homens, povos e acontecimentos, e que, depois de um período de descida e desmoronamento de valores, como o atual, deve reagir num período de ascensão e reconstrução de valores. Sem essa compensação, a história não seria mais construtiva. E, se o foi sempre, como poderia hoje não sê-lo mais, especialmente numa hora tão apocalíptica, tão grávida de sementes, impulsos e motivos novos, ao mesmo tempo que tão revolucionária e destruidora? A história humana é apenas um capítulo do desenvolvimento da vida, a qual é apenas um momento do processo cósmico que se acha agora, para nós, em fase evolutiva. A lei do ser em nosso universo atual é essa: evoluir. Tudo ocorre em função dessa necessidade. O amor, a reprodução, a seleção, a morte, a caducidade de todas as coisas, a natureza relativa de nosso contingente em evolução, a instabilidade de todas as posições humanas, nossa contínua insatisfação, etc. É assim que se explica um fato que pode parecer estranho, isso é, que a vida se nutre de morte, se alimenta de destruição. Isto porque destruição é meio de renovação, e renovação é condição necessária para a evolução, suprema tendência do ser. Como se pode evoluir, isto é, passar de formas inferiores a mais complexas e perfeitas, senão através da dor, da destruição e da fadiga da reconstrução? Num universo cuja lei fundamental é a evolução, não se pode parar. É necessário caminhar sempre. Existir quer dizer caminhar.
Quem para é sobrepujado pela corrente da vida e se esteriliza. A vida é corrida, renovação, criação contínua. Não teme destruições, ao contrário, precisa delas. Em sua imensa fecundidade, a destruição lhe é necessária para desimpedir o terreno e aí de novo semear para progredir. É lei da vida o contraste entre tempestade e bonança. A tão astuta política sempre esqueceu o peso enorme que tem o fator moral, mesmo no campo social, e ainda não sabe que quem não liga importância a isso pode cometer erros gravíssimos que depois indivíduos e povos devem pagar duramente. Parece que a história manifesta na direção da vida dos povos a mesma sabedoria que a natureza manifesta na direção da vida de nossos organismos físicos. Uma contínua ação materna, benéfica, protetora, compensadora e curadora, sempre atenta em fazer triunfar a vida.